Muito bom dia. Já estamos ao vivo aqui no nosso New Coffee. Já estamos ao vivo aqui nessa quarta-feira abençoada. Muito bom ter você por aqui. Muito bom estar ligadinho com você aqui também. Já estamos ao vivo pela Rádio Adora Brasil. Também estamos ao vivo aqui pelo nosso Instagram. Você que está chegando agora, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Você que ainda não conhece a nossa Rádio Adora Brasil, sugiro que você entre no site adorabrasil.com.br. Gente, seguinte, estou compartilhando para todos os meus contatos aqui, sim. Vai lá também, manda para todos os seus contatos, chama a galera para assistir essa live. Nós estamos falando sobre metas. Hoje eu vou dar algumas dicas aqui para definirmos meta. Como que eu faço para definir as metas? Então é uma live que tá sendo de muito crescimento para nós aqui, né? Do 721. Porque eu considero muito importante esse processo de crescimento. Uma das coisas que eu tenho valorizado bastante. Então, chega e mete o dedo aí para compartilhar. Manda para mais pessoas. De repente é o direcionamento que a pessoa está precisando hoje. Você não sabe, então não julga, não, manda para todo mundo assim. Eu nem olho para quem que é. Eu estou mandando para todos os meus contatos. Eu acho que se estão aqui, né, é porque alguma coisa interessante tem. Então, se não quiser mais que recebe, é só apertar o desfazer amizade aí, pronto. Deixar de seguir, tá tudo bem, tá tudo certo. Significa que o conteúdo não faz diferença para ele ou para ela, então tá tudo certo. Manda ver, manda lá pros seus contatos, chama a galera para assistir com você aqui essa live e vai ser muito interessante, né? Bora para cima? Quarta-feira chegando. Como é que você tá? Bom dia, Kelly. Bem-vinda aí ao nosso New Coffee. Aqui na região metropolitana de Curitiba, aquele friozinho básico, né, de sempre. Agora começou já o inverno. E já estamos preparados para começar muito bem a nossa live, para começar muito bem o nosso New Coffee. Patrícia, bem-vinda. Bom ter você por aqui pelo New Coffee. Já estamos com tudo nessa manhã gostosa de quarta-feira. Cafezinho já está pronto. Bora tomar um café junto? Bora falar aí sobre as metas. A Patrícia aí deve estar cheia de metas aí também, né? Trabalhando, né? Bora pra cima, né? Bora aprender um pouco mais, bora crescer aqui. Juntos no nosso New Coffee, todos os dias, 7h21 da manhã. Nós estamos aqui prontos, preparados para estudarmos um pouco mais, para crescermos um pouco mais. E agora, né? Ao vivo também pela rádio Adora Brasil. Então a gente está tendo mais essa oportunidade, alcançando vários outros países através aqui da Rádio Adora Brasil também. Legal. Bom dia, Everton, chegando aí. Bem-vindos ao New Coffee. Começando já o nosso New Coffee, quero fazer o nosso devocional, fazer o nosso momento de oração aqui, para que a gente possa já partir para o nosso assunto. Você que está chegando agora aí, convido você a tirar seu momento aí com Deus. É o nosso momento de devocional aqui, 2 minutinhos, falar com Ele, conectar com o Pai. Né? De repente você não conseguiu conectar com Deus ainda, de repente você não conseguiu falar com Deus ainda. Se for possível, né, use esse momento para que você fale com Ele, para que Ele possa tomar conta do seu dia, para que Ele possa direcionar você. Muitas vezes o que precisamos, né, é um direcionamento para encontrarmos muitas vezes as nossas metas e o nosso objetivo. Então eu convido você nessa manhã, você que pode, feche seus olhos. É um momento de você conectar com Ele. É individual, né? Um momento particular, um momento muito íntimo, que é o momento de você entrar na presença de Deus. Respira bem fundo. Feche seus olhos, se possível. E agora, começa a falar com Ele. Cara, Deus é bom o tempo todo Deus é bom nas nossas vidas. Senhor, eu quero te render graças por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais um momento diante da tua presença. Pelo teu amor, quero te render graças pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, pelo teu perdão, porque somos falhos, somos pecadores. E neste momento reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos os nossos pecados e colocamos diante da tua presença.
porque Tu és misericordioso, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és o nosso Deus. Eu Te glorifico, Pai, nessa manhã, pela Tua presença, pelo Teu amor em minha vida. Gratidão, Deus, é o sentimento que define o momento, a fase. E, ó Pai, eu sei que cada um que tem acompanhado as nossas lives, cada um que tem acompanhado essa programação aqui da Rádio Adora Brasil, também tem buscado esse crescimento, tem aprendido. E todos os dias nós estamos tendo a oportunidade aqui de aprender. E eu Te agradeço porque o Senhor tem direcionado as palavras aqui. O Senhor tem tocado nas pessoas através de tudo que tem sido feito aqui. Eu tenho aprendido muito com os comentários, com as pessoas que participam. Eu tenho aprendido muito com os assuntos, Senhor. E eu tenho usado esse crescimento no meu dia a dia. Isso é importante. Mas eu sei que sem o Senhor nada disso seria possível. Sem que o Senhor estivesse na nossa vida. Sem que o Senhor operasse. Sem iniciar tudo que nós fazemos aqui sem colocar o Senhor em primeiro lugar. E eu convido o Espírito Santo. Esteja comigo no dia de hoje. Esteja me orientando. Esteja me capacitando. Esteja me dando força. Esteja me dando sabedoria para enfrentar os desafios. Esteja me dando as respostas que eu preciso para tantas perguntas que eu faço. Porque eu preciso entender o meu caminho, eu preciso entender a minha direção, eu preciso entender o meu chamado, o meu propósito. E é isso que eu tenho buscado, é estar diante da Tua presença, é poder fazer a Tua vontade, é ser um filho fiel diante de Ti, um filho que honra o Pai, um filho que alegra o coração do Pai. E nessa manhã eu Te peço que o Senhor possa entrar nessas casas agora, nessas pessoas, nessas famílias, todos aqueles que estão abrindo as portas neste momento, que eles possam receber esta oração e que eles possam receber o Teu Espírito Santo sobre a vida deles, que eles possam ter o coração acalmado, que eles possam ter as respostas das perguntas deles, que eles possam ter os milagres que eles necessitam, mas não para a honra e glória deles, mas para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Que o nome de Jesus seja glorificado nessas vidas. É o que eu peço nessa manhã. E já agradeço por tudo que o Senhor vai fazer, por todos os desafios enfrentados, mas por todas as vitórias que vamos receber no dia de hoje. Eu glorifico o Seu nome e eu exalto a Sua presença aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, amém. Bora começar o dia na presença de Deus. Gosto muito desse momento aqui, desse momento de oração, desse momento de devocional, né? De poder entrar na presença de Deus. Bora tomar um café junto aí? Bora tomar um café junto, porque hoje tá bom para tomar um café. Tá bom para tomar um chocolate quente, né? Tá bom para tomar aí um cappuccino, um chazinho. Tá bom para esquentar hoje. Mas começamos bem a nossa manhã. Começamos muito bem, sim. Estamos falando sobre metas. Definimos na segunda-feira metas. Ontem colocamos a diferença entre metas e objetivos. E deixa eu falar uma coisa para você. Hoje nós vamos falar sobre como definir metas. Talvez você escute muito essa palavra aí no seu trabalho, porque todo o trabalho tem uma meta para que os funcionários cumpram, né? Todo trabalho tem uma meta. E os funcionários têm que cumprir essa meta. Então, muitas pessoas já ouvem essa palavra todos os dias. Mas muitas vezes você ouve essa palavra, você sabe que você precisa cumprir essa palavra no seu trabalho, muitas vezes, mas você não coloca metas na sua vida. Conheço muitas pessoas que batem metas no seu trabalho, mas não têm metas para a sua vida. Por quê? Porque no trabalho ela apenas precisa cumprir metas. As metas as levam a um objetivo. Mas na vida não tem um objetivo, por isso não tem metas. E hoje a gente vai falar sobre como definir essas metas. Por isso vai ser interessante hoje nosso bate-papo para a gente falar um pouquinho sobre como definir metas. E definir metas é muito importante para a nossa vida. Bom dia, Everaldo. Bem-vindo ao nosso New Coffee, lá de Campo Grande, hein? Como definir metas? Não é tão simples assim. Não é tão simples definirmos meta. Por quê?
Porque lá no seu trabalho, muitas vezes, você chega e as metas estão definidas. As metas estão definidas e você muitas vezes precisa só executar aquelas metas. Você precisa cumprir. Mas na sua vida, muitas vezes, você é o planejador, você é o criador de objetivos, você é o criador de sonhos. Você é você. Você é a pessoa que está na gerência, você é a pessoa que é o CEO da sua vida. Você é a pessoa que é o presidente da sua vida. Você é o governador da sua vida. Então você precisa fazer as reuniões estratégicas com você mesmo para definir o plano de ação para a sua vida. A sua vida é uma empresa e que você precisa tomar conta dela. Você já parou para pensar isso? E essa empresa, ela precisa ter metas. Essa empresa precisa ter objetivos. Você precisa ter metas, você precisa ter objetivos, senão sua vida não vai fazer sentido. E por isso está muito interessante a gente falar sobre isso essa semana, porque talvez você não entendeu isso ainda. E aí você não encontra o propósito da sua vida. Você não encontra os seus objetivos, você não sabe quais são os seus sonhos. Talvez os seus sonhos até você saiba. Talvez você até tenha um sonho aí que você já entendeu que você nunca vai realizar porque você nunca deu um passo na direção do seu sonho. E muitas pessoas estão vivendo nesse processo. Muitas pessoas estão vivendo dessa forma. Simplesmente vivendo um dia após o outro, mas sem objetivo. Você deve sim viver um dia após o outro, intenso, mas cumprir com as suas metas diárias, para que você possa alcançar os seus objetivos. Celebrar os micros resultados, porque isso faz muita diferença na sua vida. Então por que é importante nós definirmos meta? E por que eu trouxe o tema dessa live de hoje para falar sobre como definir metas? Porque eu entendo que se você não tiver um objetivo na sua vida, você não vai para lugar nenhum. Se você não tiver um objetivo na sua vida, você vai para qualquer lugar. E a gente tem falado sempre aqui, quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar para você tá bom. Qualquer lugar para você tá bom, e a opinião dos outros define até onde você tem que ir, né? Porque você não sabe onde você vai. Então é muito mais fácil você acreditar na opinião dos outros. Mas quando você tem um objetivo, você trabalha. Quando você tem um objetivo, você trabalha em cima dessas metas para que você possa alcançar os seus objetivos. Bom dia aí, Regar para Crescer, Rafael Leite Almeida, bem-vindos aí ao nosso New Coffee. Bom dia, Danilo, bem-vindos, bom ter vocês aqui. Estamos falando essa semana sobre metas, né? E definimos na segunda-feira o que é metas. Ontem colocamos a diferença sobre metas e objetivos, entendemos, ficou bem claro ontem o que é meta, o que é objetivo. E hoje o tema da live é como definir as metas. E eu já comecei falando aqui que muitas pessoas não sabem como definir as suas metas porque não entendem ou não definiram ainda o seu objetivo. E se não definir o objetivo, fica muito difícil. Eu quero dar 5 dicas para vocês aqui. 5 dicas, né, para estabelecer metas. Então o primeiro passo é isso que eu estou falando para vocês. Definir ou estabelecer o objetivo. Você precisa definir o seu objetivo. E isso vai ajudar você a ficar comprometido com as suas metas. E para isso trazer resultado na sua vida, para isso fazer sentido. E dentro dessa dica, eu quero dar uma outra dica para você. Pega um bloco de anotações, pega uma folha, pega um caderno. A live de ontem ficou salva no YouTube, Patrícia. Ficou salva no YouTube, lá no meu canal New Antunes. Na verdade ela tá salva ainda, mas depois que terminar essa, eu excluo e deixo essa daqui salva apenas. Então a live de ontem tá no YouTube. Eu posso te mandar depois também no seu WhatsApp a live de ontem. Todas as lives, elas vão para o YouTube, elas estreiam às 9 horas da manhã. Então o assunto aqui, de repente, se vocês perderem, elas ficam salvas por 24 horas aqui, mas elas vão pro ar no YouTube sempre às 9 da manhã. Então, se perder, pode correr no YouTube, tá lá New Antunes no canal. Aproveita e já se inscreve, vai ser legal.
Então é interessante você ter esse processo, você estabelecer os seus objetivos. Eu vejo muitas pessoas perdidas, eu acompanho muitas pessoas, eu comecei a mentorar algumas pessoas que não tinham um objetivo definido na vida delas, e por isso a vida delas não fazia sentido, por isso muitas dessas pessoas pensaram em tirar a sua própria vida, porque tá vazio. Tá vazio, porque não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não sabe o sentido da vida, não tem objetivo, não tem sonho, não tem propósito. Tá vendo como que a coisa começa a perder o sentido? Quando você vai para o seu trabalho, lá você tem um objetivo definido. Você foi contratado para uma função porque tem um objetivo definido. A empresa tem um plano. A empresa tem uma meta. As empresas são assim. Quando você entender que você é o gerente, você é o CEO da sua empresa, você está no comando da sua vida, você é quem governa a sua vida, você vai precisar ter algum planejamento para onde você vai, para o que você vai fazer. Você muitas vezes é o homem da casa, o chefe da família, muitas vezes, mas você não tem um plano para onde você está levando a sua família, você não tem um plano familiar, você não tem um plano para as coisas que você está fazendo. Que é um processo que a gente vai falar aqui. Mas o ideal para você crescer, o ideal para você desenvolver, o ideal para você sair do lugar, para você entender o sentido da vida, o ideal para você começar a dar um significado nas coisas é ter um objetivo nas coisas que você está fazendo. Quando você define um objetivo, você começa a trabalhar em cima das metas, que é a segunda dica que eu tenho para você aqui. Planejar as metas. Eu já defini para onde eu quero ir. Eu já defini o que eu quero fazer. Então, se eu definir o que precisa ser feito na minha vida, eu preciso agora saber quais são os passo a passo. Essas são as metas. É o passo a passo. O que você vai fazer hoje para o seu crescimento? O que você vai fazer amanhã para o seu crescimento? O que você vai fazer essa semana? Qual que é o processo dessa semana? Eu aplico algumas atividades aqui nas pessoas que eu mentoro, porque eu tenho duas mentorias. Uma para ajudar as pessoas a escreverem um livro e uma para destravar as pessoas, que é a mentoria Wake Up, que é destravar, que é despertar, que significa sair do caixão, literalmente. É despertar, é ressuscitar. É o nome dessa mentoria, Wake Up. E eu tenho ajudado as pessoas nesse processo, mas para eu começar a ajudar elas, eu preciso trazer elas de volta. Realmente, trazer elas de volta. E aí a gente vai começar a entender todo aquele processo e a gente vai começar a sugerir algumas atividades. Eu começo a sugerir algumas atividades para que elas comecem a se encontrar, para que elas comecem a entender que elas têm uma vida e essa vida precisa ser vivida da melhor maneira possível. A partir do momento que ela entendeu que ela tem uma vida, nós vamos definir alguns objetivos. Quando a gente define alguns objetivos, nós vamos traçar as metas. Então eu crio um plano de ação para que essas pessoas possam alcançar os seus objetivos. E é isso que você precisa fazer. E é isso que eu estou falando para você. Muitas vezes você não consegue fazer isso sozinho. Muitas dessas pessoas, ou aliás, essas pessoas que eu estou acompanhando, elas não conseguiriam fazer isso sozinho. Por isso elas se conectaram comigo, por isso elas receberam a minha mentoria, para que elas pudessem avançar. E a maioria, né, alguns já estão há algum tempo, né? Então essas pessoas que estão há algum tempo, elas avançaram 10 anos da vida delas em poucos meses, porque elas estavam estacionadas, porque elas não sabiam para onde elas iam. Então elas foram vagando e pararam em um determinado lugar e a vida passou e elas estavam ali estacionadas. E muitas delas tentaram tirar a própria vida por mais de uma vez. Olha como é sério. Olha quantas pessoas hoje estão tirando a sua vida porque não conseguiram se conectar com pessoas como você para orientar elas. Olha quantas pessoas já abandonaram, já desistiram de viver porque não entenderam que qual é o objetivo da vida delas e quais são as metas que ela precisa ter todos os dias para motivá-las. E às vezes nós estamos fechando as nossas bocas e não alcançamos essas pessoas através da nossa mensagem. E é isso que a gente precisa entender. Talvez o seu objetivo, que você não encontrou ainda, está ligado a transformar a vida de outras pessoas. Talvez o seu objetivo está ligado a ajudar outras pessoas, a encontrarem outras pessoas, eu não sei. Mas você precisa definir esse objetivo na sua vida e traçar as suas metas. O que você precisa fazer para que esse objetivo seja cumprido, para que você alcance esse objetivo. Então por isso as pessoas ficam vagando muitas vezes
E aí elas param em determinado lugar e elas desistem da vida e acham que tudo vai dar errado para elas sempre. Mas porque elas não definiram esse objetivo. E o fato de não definir esse objetivo fez com que elas não tivessem metas diárias, metas semanais, metas mensais, metas anuais para poder alcançar aquele objetivo. Então o objetivo não estava definido. Sem objetivo definido não tem para que ter metas. E sem metas a vida também não faz sentido. E se a vida não faz sentido, não vai realizar os seus sonhos? Se não realizar os seus sonhos, não vai entrar no seu propósito? Acabou. Não tem mais por que viver. E é isso que a maioria das pessoas sentem. Mas quando você se conecta muitas vezes com pessoas que te colocam no seu propósito, você volta a sonhar, você define os seus objetivos e você começa a traçar as suas metas. E é esse ponto que eu quero chegar aqui, sobre definir as metas. O primeiro passo é definir o seu objetivo, estabelecer o seu objetivo e planejar as suas metas. Como que eu consigo planejar essas metas? Né? Você vai precisar entender qual é o seu objetivo e desenhar o passo a passo que você precisa para chegar ao seu objetivo. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Eu preciso saber para onde eu vou, qual que é o meu destino final. A partir do momento que eu sei qual é o meu destino final, eu preciso entender o que eu tenho que fazer para poder chegar lá. Eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu vou de avião, eu vou de carona. Como que eu vou? Vou de trem? Vou de barco? Vou a pé? Vou de bicicleta? Qual é? Você já começa, você já sabe onde você vai. Então é o seu objetivo. Aí você vai começar a definir agora qual é o meio de transporte. Poxa, é longe, eu preciso ir de avião. Então para eu ir de avião eu tenho que fazer o quê? Comprar minha passagem de avião. Qual é a data que eu vou? Ah, eu não tenho uma data definida, vou pelo preço porque eu não estou numa condição financeira boa. Então você já sabe quais são as suas condições e o que você precisa fazer. Então você vai começar a pesquisar uma passagem aérea. E aí quando chegar dentro do seu orçamento, você já vai conseguir. O Everton falou aqui, Inglaterra, né? Já estamos definindo aí, né? Um destrava Inglaterra, um destrava Madrid, um destrava Espanha aí. Mas para você associar, para você entender esse processo, você precisa saber para onde você vai, né? Qual é o seu objetivo e aí qual é o plano que você vai usar para poder chegar até lá. Esse plano que você vai usar são as metas. O que você vai ter que fazer. E você vai ter que fazer porque as coisas não vão acontecer do nada para você. Precisa ser feito algo. A definição dessas metas faz toda a diferença na sua vida. Faz toda a diferença nesse processo. Por exemplo, né, a gente recebeu um desafio na segunda-feira aí de fazer o movimento que a gente está fazendo aqui da Emily na Inglaterra. Então a gente precisa já definir um alvo, já definiu um objetivo e agora precisa começar o planejamento. Nós precisamos definir data. A partir do momento da definição de data, nós precisamos ver passagens, passaporte, todos os processos. Por quê? Porque a meta está sendo, o objetivo está sendo definido e a partir do momento que defini o objetivo eu consigo concretizar a minha meta. O terceiro ponto para você aqui, a terceira dica para você é criar um indicador. O que é um indicador? É ter um controle dos avanços, dos resultados que você está tendo. Quem conhece aqui o meu estúdio sabe que atrás da minha porta tem um quadro lá que está escrito metas a médio e longo prazo. Ali não está definido as metas de curto prazo. De curto prazo está em outro lugar. Mas eu tenho metas ali a médio e a longo prazo que eu defini no início do ano. E aí eu olho para aquelas metas ali e eu começo a olhar que algumas eu já alcancei e que tem algumas que estão um tanto distante. Mas através dessas metas que eu estou olhando ali, eu começo a definir o meu planejamento. E aí entra minhas metas a curto prazo, porque eu tenho um objetivo lá. E esse objetivo, para ser alcançado, precisa de uma estrutura. E não é dois objetivos que eu tenho ali, não. Eu tenho vários objetivos que são metas a médio prazo e a longo prazo. Então, algumas delas é para esse ano, outras são para esse ano e o ano que vem, e outras são aí no prazo de no máximo 3 anos, no máximo 2 anos para frente. Mas eu já sei para onde eu vou. Eu já sei o que eu quero, já sei quais são os objetivos que eu preciso atingir.
E agora eu estou trabalhando no processo das metas, do passo a passo, o que eu preciso fazer para alcançar esses objetivos, para que aquilo que está ali no quadro possa ser alcançado. Para me alinhar ao meu sonho, para alinhar ao meu propósito, para as coisas que está definido que eu preciso fazer. Então esse passo a passo é importante, definir essas metas, né? Mas quando você definir, você precisa ter um indicador, você precisa ter aí algo que você possa controlar os seus avanços, os seus resultados. Se for uma meta só, se for um objetivo só, fica fácil de você controlar, porque você está focado naquele objetivo. Né? Se for igual o meu aqui, que tem vários objetivos aqui no quadro, e eu sei que os objetivos são ousados, né? Muitos desses objetivos estão se tornando em sonhos, porque são até um pouco mais distantes. Eu sei que eu preciso de uma atitude maior, eu sei que eu preciso de uma execução maior desse processo, então eu vou precisar de metas mais ousadas, metas maiores, desafio maior sobre as coisas que eu estou fazendo. Isso vai me trazer os resultados que eu preciso. Então crie um indicador para você saber se você está avançando ou não. E também ele vai ser primordial para a sua motivação, para a sua organização. Vai ajudar nesse processo e no processo de outros objetivos que você vai ter. Senão, você vai daqui a pouco perceber que você está perdendo o controle, já não vai fazer mais sentido porque já não está tanto no foco. Mas se você tiver o controle ali, um indicador, uma direção, vai ficar muito mais fácil para você ir em direção aos seus objetivos. Bom dia, Aline. Quarto ponto para você aqui, execute. Não adianta ter um objetivo, ou melhor, não adianta ter um sonho, não adianta ter um objetivo, não adianta você ter as metas se você não executar. Não adianta. É muito bom você pensar que aquilo vai ser conquistado, que o seu objetivo não está muito longe, que é possível. Mas para você alcançar o seu objetivo, você precisa começar a trabalhar em cima das suas metas. As metas que você definiu. As metas que você estabeleceu. O passo a passo, o que você precisa fazer hoje. Não dá para você ficar adiando mais, não dá para você ficar executando. A Aline está aí na live. Ó. Nós conversamos essa semana. Que eu falava para ela que a vida dela ia mudar a partir do lançamento do livro dela. Só que ela não esperava que seria tanto. Ela não esperava que seria com tanta intensidade, porque tantas coisas começaram a acontecer a partir do lançamento desse livro, tantas portas começaram a se abrir. A vida da Aline mudou de uma forma incrível. E as pessoas que estão acompanhando aí estão vendo todo esse processo, todo esse crescimento. É uma nova pessoa, já começou a estabelecer os seus objetivos, já começou a traçar as suas metas aí para alcançar os seus objetivos, e os objetivos estão sendo mais ousados do que há poucos dias atrás, porque há poucos dias atrás ainda não estava definido ainda quais eram os objetivos. Mas agora já tem objetivo sendo definido. E já tem pessoas se conectando, o nível já aumentou, a responsabilidade aumentou também, mas aumenta tudo. Aumenta a conquista, aumenta o preço, aumenta o valor e tudo na sua vida. É um passo gigante. Mas você precisa executar, você precisa fazer. Pergunta para a Aline aí quantas vezes ela tentou desistir. E ela tentou desistir. Ela só não conseguiu. E o fato dela não ter conseguido gerou tudo isso hoje. Tudo que está acontecendo. E a gente sabe que é só o início. É um processo. E você precisa viver esse processo. Você precisa passar por esse processo. Você precisa executar. Se você não executar, ninguém vai executar. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Se você não tomar o controle, se você não estabelecer esses objetivos, se você não cumprir essas metas, as coisas não vão acontecer, não vai dar certo, não vai rolar. Não vai rolar. É a mesma coisa quando você é contratado para fazer um trabalho e você não faz o seu trabalho. A empresa é prejudicada por você não fazer o seu trabalho. Você foi contratado para fazer aquilo. Aquela é a sua meta. Você tem uma meta para cumprir e você precisa cumprir. Se você não cumprir, a empresa vai sofrer as consequências daquilo. Na sua vida é a mesma coisa. Às vezes você fica sabotando você mesmo. Você fica sabotando seus sonhos, você fica sabotando seus objetivos. Porque você fica colocando barreira, fica colocando empecilhos. Você tem muitas vezes até as metas definidas ali, mas você fica sabotando você mesmo. Porque você não tem coragem de avançar.
Você fica olhando para as pessoas avançarem, você até quer, mas você não toma iniciativa e não adianta nada, nós falamos isso aqui. A intenção não basta, você precisa executar. Ter vontade de fazer não basta, você precisa sair do lugar, você precisa ter a ação. Não adianta também você ficar só orando se você não tiver ação. Oração é orar mais a ação. É um processo, você precisa tomar a iniciativa, mas não só tomar a iniciativa, mas executar. Se você não executar essas metas, o teu objetivo não vai ser alcançado. Então são coisas distintas. Você ter vontade de fazer, você ser bem intencionado e você executar. Você ir para a prática. Você cumprir as suas metas rumo ao seu objetivo. O quinto e último ponto para você aqui, para a gente finalizar essa conversa aqui de como definir as metas é avaliar e revisar o seu processo. Avaliar e revisar. Saber se você está indo na direção certa. Entender as minhas metas. O que eu estou fazendo hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer essa semana, estão me levando para o meu objetivo, para o objetivo definido. Tá? Para o objetivo definido. Você tem que ter o objetivo definido. Detalhe. Mais uma dica que eu quero dar para você. Escreva os seus objetivos. Lembra que eu falei? Ó, se eu olhando aqui para minha direita, tem um quadro com as minhas metas de médio e longo prazo para eu alcançar os meus objetivos. Você precisa estabelecer. Você precisa estabelecer esses objetivos. Você precisa registrar. Sabe por quê? O seu cérebro, quando você registra, ele assimila melhor. Ele vê que a coisa é séria. Ele vê que você não está de brincadeira, porque está ali. E você está olhando. E toda vez que eu olho ali, eu sei que eu preciso trabalhar mais ainda. E às vezes eu não estou motivado, mas eu olho e falo assim, eu não alcancei a metade dos meus objetivos ainda. Já conquistei alguns. Já alcancei alguns, mas eu não alcancei a metade dos meus objetivos ainda. Nós já estamos no meio do ano e eu preciso tirar o pé do chão, porque senão eu vou ficar longe dos meus objetivos até o final do ano. Esse é o meu motivador. Eu olhar para minha família e falar assim, poxa, eu preciso produzir mais, eu preciso correr mais atrás dos meus objetivos, porque a minha família ainda não está vivendo a vida que eu gostaria que eles vivessem. Isso vai ser o meu motivador. Eu vou avaliar e ver se eu já estou vivendo o processo que eu gostaria de estar vivendo naquela fase. E se eu não estou vivendo, eu preciso colocar uma intensidade muito maior nesse processo para que eu possa alcançar os meus objetivos. Então, se as metas não estiverem bem estabelecidas, eu preciso ajustar as metas. Eu preciso avaliar se essas metas estão dando certo, se elas estão trazendo resultado. Eu preciso revisar esse processo para ver se isso está dando certo ou se eu preciso colocar metas mais ousadas, porque às vezes eu procrastinei lá atrás, eu deixei de executar algumas metas e eu estou num momento muito distante do meu objetivo e o tempo está passando. E talvez eu não alcance o meu objetivo se eu continuar naquele mesmo ritmo. O Alexandre tá por aqui, até bom dia para o Alexandre, bom dia para o Emerson, bom dia aí também para Joseilma. O Alexandre gosta de falar, né? Assim, mete marcha, né? Mete marcha, ou seja, dá mais uma força, dá mais um gás, põe a coisa para acontecer. Vai para cima, né? Dá uma intensidade, dá força. Coloca uma intensidade aí nesse negócio para poder fazer acontecer. E às vezes a gente precisa fazer isso. Você tem que reavaliar as suas metas. Se as suas metas estão te conduzindo para os seus objetivos. E aí você tem que ver se está dentro daquilo que está sendo planejado. Se você está executando passo a passo, tá dentro. Se dá para dar um pouco mais de intensidade para você ter um resultado muito maior. E ir para cima. Porque se você não executar as suas metas, ninguém vai fazer por você, porque ninguém sabe onde você quer chegar. E se alguém fizer por você, não é você que vai chegar, é outra pessoa que vai chegar. Você é responsável. Você é o governante da sua vida, você que governa a sua vida. Você é o CEO da sua empresa, da eu empresa, né? Você é o CEO, você é o gerente, você é o responsável aí. Você é responsável pelo seu fracasso, você é responsável pelo seu sucesso. Se você não está vivendo ainda a vida que você gostaria de estar vivendo, é responsabilidade sua, porque você não alcançou os objetivos ainda que você definiu. Mas pode ser questão de tempo. E pode ser que você nunca viva isso. Depende de você. Não adianta eu falar aqui
se você não tomar uma direção na sua vida. Por isso que eu falo que muitas vezes nós precisamos, e eu falo por mim, porque eu preciso de pessoas me orientando, eu preciso de mentores. Eu tenho mentores. E eu falo para as pessoas que é importante esse processo. E eu tenho visto o quanto pessoas estão crescendo através das mentorias que eu estou fazendo. E eu não estou falando aqui para chamar você, não, porque não é meu objetivo. Mas é alertar você e falar para você, olha, às vezes você precisa de alguém para poder definir com você um plano de ação para as suas metas, para você alcançar os seus objetivos. E é um processo normal e é um processo que as pessoas estão entendendo agora. E quem está fazendo isso está dando um passo maior, está acelerando os processos aí, está conseguindo voltar ao ritmo que era para estar há muito tempo. O sucesso ama a velocidade, falou Alexandre aqui. E as pessoas que conseguirem acelerar esse processo, elas vão ter muito mais resultado. Está entendendo como é importante você ter os seus objetivos? Mas está entendendo como é importante você definir as suas metas? Você decidir sair do lugar? Só que não é só decidir não, gente. Você precisa executar. A pressão produz resultados, né, José? É isso aí. A pressão depende também da pessoa, né? Tem pessoas que só conseguem ter resultados através da pressão, né? Tem pessoas que gostam de colocar a pressão nelas mesmas e aí elas começam a ter resultados. E tem pessoas que colocam pressão demais e não conseguem sair do lugar. Sabe aquele carro, você acelera demais, ele fica patinando? Tem pessoas que com pressão fica patinando demais e não consegue sair do lugar. Por isso é importante as metas. Porque se você tem as metas, você sabe qual é a pressão. Qual é a pressão que vai fazer você ter ou produzir esses resultados. Mas é bem legal. Tem que ter uma pressão. Mas cada um tem a sua pressão, né? A questão é você não deixar aquela pressão livre. Eu vou colocar só a pressão que eu consigo. Não, às vezes você precisa de uma pressão maior para você sair do lugar. Por exemplo, se você está num carro ali, você precisa subir, né? Você está enfrentando uma subida ali. O que você precisa fazer? Você precisa de uma pressão maior no motor do carro ali para você ter força para poder subir. É um processo normal. Talvez esse processo agora de arrancada, né? De arrancada precisa de um pouco mais de pressão para que você tenha um pouco mais de velocidade, para que você possa estar focado ali no caminho. A Aline falou eu, né? É isso aí. Mas às vezes a gente precisa entender esse processo. E o legal das nossas lives aqui é justamente isso, a gente poder estudar junto, a gente poder crescer junto. O nosso objetivo aqui, para quem não conhece, para quem está chegando agora, para quem está começando a me seguir aqui, o nosso objetivo com as lives todos os dias, 7h21 da manhã, é crescer 1% todos os dias. E o pessoal que está ligado aqui com a gente todos os dias, tá nessa pegada. Crescer 1% todos os dias. A Aline falou que eu só vou com pressão, né? E é o perfil. É o perfil. Às vezes a gente tem que colocar alguma pressãozinha, às vezes outros têm que colocarem uma pressão na gente, e aí vai. Mas não adianta só ter essa pressão para sair do lugar, não adianta só essa pressão para avançar, se você não sabe para onde vai. Porque muitas vezes você coloca uma pressão, você coloca uma velocidade, você coloca uma intensidade nas coisas que você está fazendo, mas você está indo na direção errada. Se você tinha que ir para cá, você acabou indo para cá. Aí não adianta ter pressão, aí não adianta ter velocidade, aí não adianta ter intensidade. Por isso é importante você definir os seus objetivos. Definindo os seus objetivos, você consegue definir as suas metas. Quais são os passos que eu preciso dar para alcançar os meus objetivos? Eu estou com as minhas metas definidas para os meus objetivos. Não. Outra coisa importante para você aqui. Deixa eu falar outra coisa importante para você aqui. Coloca nos comentários aí para mim se você está entendendo. O Everton falou aqui, ó, por isso a importância do autoconhecimento, para saber o que nos faz gerar uma resposta. Coloca aqui nos comentários aqui. Eu vou definir as minhas metas. Ou eu defini. Se você já definiu as suas metas, coloca eu defini as minhas metas. Eu quero te dar uma dica aqui. Coloca aí. Enquanto eu estou tomando um café aí, coloca aí. Pra gente conversar antes da gente encerrar. Coloca aí. Eu vou definir as minhas metas ou eu estou definindo as minhas metas. Quero falar algo pra você aqui.
Nós estamos ao vivo pelo Instagram. Objetivo mais meta / pressão. Eu vou definir as minhas metas. Bora lá, quero ver vocês comentarem aí. Quero ver o comentário de vocês. Eu vou definir as minhas metas. É isso mesmo, gente. Quero vocês participando aí. Gosto dessa participação aí porque eu também cresço. Eu também aprendo com vocês, aprendo com os comentários. E esse é o nosso objetivo aqui. Eu vou definir as minhas metas. É tão interessante essa questão das metas e dos objetivos. É tão interessante esse processo. E a gente começa a ver o crescimento e você fala assim, caramba, eu estava parado no tempo, eu estava perdido, eu estava sem direção, eu estava sem rumo. E eu comecei a definir as minhas metas. Ou melhor, eu comecei a definir meu objetivo, né? E através do meu objetivo, eu comecei a definir as minhas metas. E quando eu comecei a cumprir as minhas metas, eu comecei a ver os resultados. Os resultados começaram a aparecer. Gente, eu sei que muitas pessoas não gostam de anotar. Anote as suas metas. Ou melhor, anote seus objetivos e anote as suas metas. Porque o objetivo está no topo e as metas é o passo que você vai dar para poder chegar ao seu objetivo. E quando você chegar no seu objetivo, crie um novo objetivo. Crie um novo objetivo para que você não estacione, para que você não pare naquele lugar. E aí defina novas metas. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Isso vai definir muitas coisas na sua vida. Você não será uma pessoa perdida. Você não será guiado pela opinião dos outros. A opinião dos outros não vai definir o seu futuro. Você vai começar a ver os resultados. Você vai celebrar os resultados que você tem. E é importante que você faça isso. Celebre cada meta alcançada. Celebre cada meta alcançada. Ó, presta atenção. Talvez você já trabalhou em alguma empresa que tinha metas. Mas eu conheço várias empresas que têm metas. E todas as vezes que os funcionários conseguem bater as metas, tem a meta geral e tem a meta individual. Todas as vezes que o funcionário consegue bater as metas, eles comemoram. Existe uma comemoração. Já trabalhei em empresas assim, batia as metas, comemorava, premiava as pessoas que se destacavam. Faça isso com você também. Celebre cada meta cumprida. Celebre cada meta cumprida rumo ao seu objetivo. Defina essas metas ali, escreva mesmo, coloca na parede ali, escreva, coloca num papel e coloca num lugar visível para você. Olha, objetivo. Quando você enxergar o objetivo ali, você vai olhar o que você quer, o que você deseja, você vai saber quais são as metas que você definiu para chegar lá. Talvez por um período você precise acordar cedo. Talvez por um período você precise enfrentar trânsito. Talvez por um período você precisa fazer coisas que você não gostaria. Mas está dentro das suas metas e você vai ter que cumprir aquele processo para chegar no seu objetivo para você desfrutar depois. Mas cada ponto, cada meta cumprida é uma comemoração. Faça isso, você vai ver que você vai condicionar o seu corpo, você vai condicionar o seu cérebro dentro daquelas recompensas nas micro conquistas que você tiver. A sua meta está para ser alcançada a cada semana que você alcançar essa meta, comemore. E quando você não alcançar, trabalhe dobrado para que você alcance os seus objetivos. Vai para cima. Depende só de você, não depende de mais ninguém. Definiu as suas metas? Agora começa a executar. Agora começa a fazer acontecer. Começa a acelerar esse processo aí. Para de ficar perdido no tempo. Começa a transbordar isso. Começa a ensinar outras pessoas e você vai ver que vai ficar muito mais fácil você definir essas metas. Começa a replicar isso na vida das pessoas. Tem muitas pessoas perdidas. Tem muitas pessoas procurando direcionamento. Tem muitas pessoas que não sabem quais são os seus objetivos. A hora que você entender que você precisa ajudar outras pessoas, que você precisa replicar aquilo que você está aprendendo, você vai ver que as suas metas vão ser cumpridas muito mais rápidas porque você já definiu o seu objetivo. O Everton falou que eu fiz isso, alcancei uma meta, me dei uma pizza de presente. Uau, parabéns. Isso aí. Isso mesmo. Tem coisas que é para você celebrar sozinho. Tem recompensa que é para você.
Porque foi você que cumpriu aquela meta. Tem coisa que é coletivo, tem coisa que é em família, mas tem coisa que é só sua. Tem recompensas que são só suas. Então, tá na hora de cumprir. Definiu essas metas? Vai executar essa parada aí. Vai pra cima. Porque senão, não vai adiantar nada você ser um bom planejador. Só planejar não vai acontecer. Você precisa seguir o plano. Você precisa seguir o planejamento rumo ao seu objetivo. Faz o seguinte. Vai definir suas metas aí. Define o seu objetivo e define as suas metas. Se você já tem o seu objetivo, define as suas metas. O que você vai fazer? Para aí. Para 30 minutinhos do seu dia aí. Só para você definir quais são as metas que você precisa para alcançar o seu objetivo. E depois você coloca nos comentários aí para mim. Se deu certo ou se não deu. Ei, defina os seus objetivos. Crie as suas metas. Deus é sensacional, a Kelly falou aqui. Aproveitando o início do mês, descrever a meta diária e o objetivo mensal. Bem lembrado, Kelly. Hoje é o primeiro dia do mês. 1º de junho. Dá para você definir a meta do mês inteiro aí. Ou melhor, dá para você definir o objetivo, né? Se você já tem o objetivo, define as metas do mês. O que você precisa fazer esse mês para chegar ao seu objetivo mensal. Parabéns, Kelly. Isso mesmo. Faz o seguinte. Reserva um tempo aí. Vai criar suas metas para alcançar os seus objetivos. Se você não tiver um objetivo, cria um objetivo. Né? Se você precisa de um plano de ação, se você precisa de um mentor, chama aí. Bora para cima. Bora fazer acontecer na sua vida. E outra coisa. Quarta-feira tá aí. Vai assumir o controle da sua quarta-feira, tá? A quarta-feira é sua, tá? Foi pra você. Pra você viver a quarta-feira. Não é pra ninguém viver por você, não. Então assume o controle dessa quarta-feira aí. Bora destravar. Espero você amanhã, 7h21 da manhã, pela Rádio Adora Brasil e também pelo nosso Instagram. E estamos no YouTube. Não esquece de seguir o nosso canal aí. Se inscreve no canal. Não demora nem 3 segundos pra você se inscrever no canal e assinar e ativar o sininho de notificação. Todos os dias às 9 da manhã vai aparecer pra você que nós estamos ao vivo pelo YouTube. Deus abençoe a sua vida. Vai assumir a quarta-feira. Bora destravar.